Vós que sois o meu refúgio, vinde, Senhor, e salvai-me. Escutai a minha prece, sem demora libertai-me. Vinde, Senhor, vinde em meu auxílio. Valei-me, Senhor, e salvai-me. Em vós tenho o meu refúgio, sois a minha fortaleza, por amor do vosso nome, não me deixeis sem defesa. Vinde, Senhor, vinde em meu auxílio. Valei-me, Senhor, e salvai-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa Eucaristia, nesse santuário. Saudamos também aqueles que nos acompanham, rezam conosco através dos meios de comunicação social. Diante do Senhor nosso Deus, que nos convida à conversão, reconheçamos ser pecadores e necessitados da sua misericórdia. Confessemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola por São Paulo aos Romanos.
Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por chamamento divino, escolhido para o Evangelho que Deus tinha de antemão prometido pelos profetas, nas Sagradas Escrituras, acerca do seu Filho, nascido segundo a carne, da descendência de David, mas segundo o Espírito que santifica, constituído Filho de Deus, com todo o seu poder, pela sua ressurreição de entre os mortos. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, recebemos a graça e a missão de apóstolo, a fim de levarmos todos os gentios a obedecerem à fé, para a honra do seu nome, dos quais fazeis parte também vós, chamados por Jesus Cristo. A todos os que habitam em Roma, amados por Deus e chamados a serem santos, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai.
fechais os vossos corações. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, aglomerava-se uma grande multidão à volta de Jesus, e ele começou a dizer: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Assim, como Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive, assim o será também o Filho do Homem para esta geração. No juízo final, a Rainha do Sul levantar-se-á com os homens desta geração e há de condená-los, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No juízo final, os homens de Nínive levantar-se-ão com esta geração e hão de condená-la, porque fizeram penitência ao ouvir a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, a nossa liturgia hoje vai nos apresentar duas figuras que são muito importantes na história da salvação, mas também exemplos para nós. Quando nós escutamos na primeira leitura, nós ouvimos que nos fala dessa epístola que São Paulo escreve aos Romanos. E São Paulo apresenta-se sempre de uma forma muito simples e muito humilde. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por chamamento divino e escolhido para o Evangelho, que Deus tinha de antemão prometido pelos profetas. São Paulo tinha consciência da sua pequenez diante da grandeza do amor do Senhor. Tanto Paulo, como também tantos outros que deixaram ser amados por Deus, mas ao mesmo tempo foram desafiados quando tiveram o seu encontro pessoal com Jesus. Sabemos muito bem que a conversão de São Paulo, segundo ele, se deu a caminho de Damasco. E foi um encontro que realmente transformou toda a sua vida e que teve a capacidade de deixar tudo para trás para poder seguir um novo caminho, como ele agora se apresenta, para ser servo de Jesus. Para quê? Não basta apenas termos um encontro com Jesus, mas é necessário também deixar com que esse encontro possa fazer um efeito de mudança na nossa vida. Foi assim que aconteceu com São Paulo, porque ele tinha uma sede tão grande de poder anunciar Jesus, o Evangelho, em todos os lugares, em todas as nações. Ao escrever esta epístola aos Romanos, com certeza teria dentro do seu coração o desejo de também ir para a Espanha, de também ir para outros países, para poder também anunciar a boa nova da fé. Como ele mesmo diz aqui, por ele, por Cristo, recebemos a graça e a missão de apóstolo, a fim de levarmos todos os gentios a obedecerem a fé para a honra do seu nome. A todos os gentios, todas as nações que eram pagãs, que ainda não tinham conhecido a Cristo.
A outra figura que nos fala Jesus é o próprio Jonas. É uma figura importante na história da salvação, porque até o mesmo Jesus vai falar dele nesse evangelho. Por ser um profeta pequeno, mas foi um profeta também distinto, que fugiu ao chamamento que Deus lhe fez, com a missão de levar uma palavra de conversão aos ninivitas. Era um homem frágil também, como nós, mas ele trazia uma dúvida, por fato de ser judeu, uma dúvida no seu coração de que nem mesmo a palavra que ele fosse anunciar aos ninivitas poderia eles se converterem. Talvez tenha duvidado no seu coração, sim, né, dessa palavra de Deus. Mas depois ele ficou chateado, porque toda a cidade aderiu à palavra que ele anunciou, fizeram penitência e se converteram. Olhando estas figuras importantes, nós também olhamos para a nossa vida hoje. A nossa vida hoje, que o Senhor também convida-nos e desafia-nos a poder também fazer desse encontro com Ele uma mudança na nossa vida. Quando nós ouvimos que Jesus, interpelado aqui por essa multidão que está à sua volta, que está sedenta por sinais, Jesus vai dizer que aquela geração é uma geração perversa. Qual era a perversidade que Jesus estava a dizer aqui em relação a esta geração? É uma perversidade porque não aceitaram a palavra de Jesus e o próprio Jesus como o Filho de Deus, o enviado de Deus. Não existe maior perversidade do que esta. Uma negação total capaz de nos levar justamente à perdição da nossa alma. Mas também não era só aquela geração que era perversa. Continua a ser, cada dia mais, a nossa geração, uma geração perversa. E creio que ainda mais perversa do que na altura de Jesus. Porque hoje muitos já se ouviram falar de Jesus. Muitos dizem que conhecem Jesus. Muitos foram batizados, mas renegam a fé em Jesus. Renegam viver como alguém que conheceu a Cristo. Esta é uma grande perversidade. Quando nós dizemos que somos crentes, mas não participamos da vida eclesial, não procuramos colocar em prática o mandamento de Jesus, somos pessoas arrogantes cada vez mais, cheias de ódio dentro do nosso coração e tantos pensamentos e sentimentos que justamente não agradam a Deus. É e continua ainda a ser uma geração perversa, enquanto ainda não mudar o seu percurso de vida, a sua forma de ser. E ainda continua a pedir sinais. Não era só no tempo de Jesus, porque hoje há certas pessoas que conheço por aí, que a gente escuta talvez, que ainda continuam a viver à procura de sinais. E creio eu que se Jesus estivesse aqui hoje, como foi naquela altura em carne e osso, ainda muitos iam pedir a Jesus um sinal. Mas Jesus vai continuar a dizer para aquela e para a nossa e para as futuras gerações, que não será dado nenhum outro sinal, senão o próprio sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? O sinal de Jonas é que os ninivitas acreditaram na palavra proclamada por ele. É Jesus. O sinal de Jonas é você acreditar nas palavras de Jesus, deixar-se transformar por esta palavra, para poder assim viver como um homem novo, esta vida nova que Deus tem preparado para nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olhando para a figura de São Paulo, olhando para aquilo que Jesus nos apresenta nesse Evangelho, não andemos por aí à procura de sinais. Já temos muitos sinais de que Jesus já veio e que quando Jesus virá também. Então, o sinal está por aí. É a palavra do Senhor que nós devemos aceitá-la e devemos mudar a nossa vida. Se não for assim, fica difícil do Senhor voltar, não é? Então, é necessário que nós também preparemos, sempre, cada dia, a nossa vida, o nosso coração, para que quando o Senhor vier, mesmo que seja ao nosso encontro pessoal, estejamos nós preparados. Peçamos essa graça e a intercessão de Maria, pela paz no mundo inteiro, e por tantos aqueles que continuam perversos, fechados à palavra do Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos e irmãs, Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive, mas o grande sinal de Deus é o seu Filho, no seu amor fiel até a sua morte. Peçamos ao Pai que nos dê o gosto de ouvir e imitar Jesus, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Vinde, Espírito Santo, alma da Igreja, congregai na unidade e tornai fecundo o esforço, a esperança, o desejo de cada um que se dedica à Assembleia do Sínodo dos Bispos. Nós vos invocamos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os pastores e os catecúmenos e os fiéis gostem de juntar à volta de Jesus para o ouvirem, como faziam as multidões de há 2000 anos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os leitores e ouvintes de cartas de São Paulo reconheçam que a fonte da vida e da santidade cristã está na fé em Jesus Cristo, sinal de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os cristãos que frequentam as suas assembleias se sintam felizes por serem saudados ainda hoje com as palavras de Paulo aos fiéis de Roma, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens e mulheres do nosso tempo, indiferentes à maldade do pecado e ao valor da penitência, escutem o que Jesus dizia a ambos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros das nossas comunidades paroquiais andem atentos aos sinais da presença de Deus no mundo e lhe respondam com a fé e a conversão, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que na liturgia tornais presente a Páscoa de Jesus, ensinai-nos a participar nesse mistério de modo consciente e renovado, por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação. Dá-vos graças sempre e em toda parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas, e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas, e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo os deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admitiu-se na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Francisco e Jacinta Marto, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
este pobre clamou e o Senhor ouviu, salvou de todas as angústias. Quando o Senhor se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos na sua glória. O nosso Deus virá com poder e majestade. O nosso Deus virá. O nosso Deus virá com poder e majestade. O nosso Deus virá. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai dia a dia a sua salvação. O nosso Deus virá com poder e majestade. O nosso Deus virá. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina. Ele que vive e reina pelo século dos séculos. Faço agora a benção dos objetos religiosos. Agora bendigo os objetos religiosos. Ai o noblesse de religiosos objetos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Então desejo a todos vós, peregrinos aqui em Fátima, uma boa peregrinação, um bom retorno para as vossas casas, também para aqueles que aqui já vivem, também um bom retorno e um bom almoço, e saudar mais uma vez aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.